Olá, Nicolas Cardoso, canal de Geografia, Geopolítica, História, Atualidades. E hoje é um dia que eu vou fazer um vídeo que eu não gostaria de fazer, mas sabia que esse momento chegaria, anunciando então a passagem de José Pepe Mujica. Num mundo dominado por cifras, por poder, pela ação do dinheiro, o Uruguai foi o pai, foi aquele que colocou no mundo um dos seres humanos mais ímpares de toda a história. Em especial da história da democracia recente. Mujica foi uma pessoa muito simples, humilde, que deixará para o legado, por toda a história, o seu exemplo de consciência, de ação, de atuação pelos direitos das pessoas, direitos esses que refletem a dignidade, direitos. A gente chega a se emocionar, né? Direitos que servem, que nos significam como humanos, né? Afinal, se não tivermos nossos direitos garantidos, o que nós somos? E o principal direito que Pepe sempre lutou foi o direito à felicidade. Entender Mujica é entender a geografia da resistência latino-americana. Nascido em Montevidéu, ele cresceu em uma região marcada por profundas desigualdades sociais e por fronteiras políticas em constante tensão. A América do Sul das décadas de 60 e 70 foi palco de golpes militares, repressão e guerrilha. Membro dos Tupamaros, Movimento de Liberação Nacional, lutou por uma revolução que unisse justiça social e liberdade. Nunca duvidei que quando saísse seguiria militando. Efetivamente saí e em 3 horas estava militando. Presidente de 2010 a 2015. No Uruguai, Pepe lutou por um país, por uma realidade que dignificasse as pessoas, projetando o Uruguai não por poderio militar, poderio econômico, mas por uma luta pela democracia. Pepe transformou um pequeno país da Sul-América, da América Latina, num exemplo de democracia e de atuação do Estado pelo povo, pela força de suas ideias, inclusive em discurso na ONU, falou fortemente contra o poderio do dinheiro, o poderio econômico e o desenvolvimento baseado em consumo desenfreado. Foi ovacionado de pé por seus iguais, pelos líderes de outros países, por defender então uma vida simples, os direitos humanos e o meio ambiente. Defesa essa que ele não só fez, como viveu, atuando boa parte de sua vida no campo, como agricultor. Mujica coloca o Uruguai como ponto de reflexão geopolítica no mundo, trazendo à tona uma ética em crítica profunda ao capitalismo. Deflagrou um mundo globalizado e as desigualdades que ele produz. Mesmo como presidente, Mujica nunca abandonou a sua terra, nem física, nem simbolicamente. Recusou luxos, viveu em sua chácara, doava cerca de 90% do seu salário como presidente. Na prática, ocupou o campo, viveu o cotidiano e resistiu à lógica do poder pelo poder. Mujica inspirou líderes do mundo todo, mostrou que é possível construir um Estado com uma lógica para além do neoliberalismo, sem se curvar ao mercado ou às grandes potências. Ele viveu e mostrou que a dignidade é um ato revolucionário e que a terra, o território, antes de tudo, precisa significar solidariedade. Pepe Mujica é um daqueles raros líderes que nos fazem lembrar que a política pode ser feita com ética. E que a geografia não é só o espaço que ocupamos, mas como escolhemos viver nele. Seu legado ecoa nas montanhas da América Latina, nos diversos cenários, inclusive do nosso Brasil, seja no nosso cerrado, seja um semiárido, ou até mesmo
no meio da floresta amazônia, aonde houver assembleias populares e o povo reunido, aonde houver crianças nas escolas, aonde houver mentes que ainda acreditam num mundo mais justo, vai ecoar, vai perpetuar o exemplo de Pepe Mujica. E eu não podia deixar de fazer esse vídeo e de ser muito sincero com todos vocês aqui. Eu comecei este canal muito pelo exemplo de Pepe. Aliás, desde a minha faculdade em História, depois minha segunda graduação em Geografia, minha atual especialização em Geografia Econômica e em Jornalismo Digital, muito do que eu leio, muito do que eu falo e faço é inspirado no exemplo de Pepe. E recentemente eu li um livro entrevista, né, um diálogo entre duas grandes personalidades, Pepe Mujica e Chomsky. Talvez as duas grandes personalidades democráticas, né, pessoas que lutam pela democracia no século XXI. E eu queria separar uma frase do Pepe que me inspirou muito. Uma frase que fez com que eu pensasse e repensasse a minha vida como um todo. Espero que isso também ajude vocês. É preciso fazer o que amamos. Todos que se entregam a uma causa superior são invariavelmente convocados ao extraordinário. Essa frase, este livro, publicado por Saul Alvidres, frase dele, retrata muito aquilo que eu entendo que vale a pena ser vivido, a vida que vale a pena ser praticada. Muito obrigado, Pepe Mujica. Muito obrigado, professor da vida. E queria poder dizer obrigado, amigo. Mas acredito que em alguma instância é o que somos. Obrigado, amigo Pepe Mujica. Desejo minhas condolências aos familiares e que o exemplo dele sempre perdure no mundo. Descanse em paz, amigo.